Olá, boa noite. Tenho dois fatos sobrenaturais para contar que ocorreu comigo. Bem, eu não sei se um tem ligação com o outro, mas vamos lá. A minha mãe me contou que o meu bisavô mexia com magia negra. Todas as gerações que vieram depois dele vê e escuta espíritos. Eu tenho apenas 13 anos e já me mudei 5 vezes de casa. Eu sempre vi e escutei espíritos. O primeiro que eu vi, eu tinha apenas 3 anos de idade. E vi o meu tio que foi assassinado a tiros, a mando da própria filha. No início, eu e a minha família pensamos que a casa que era assombrada. Mas não era possível que em todas as 5 casas que eu vivi eram assombradas. Então logo me dei conta que quem é assombrado somos nós. Nessa última casa que nos mudamos, as coisas estão ficando piores. Quase todas as noites eu acordo entre 3 e 4 horas da madrugada e tenho a sensação de ser observado. E depois o meu corpo fica adormecido e não consigo me mexer. Tipo a paralisia do sono. Eu escuto uma respiração no meu ouvido e passo a sentir um cheiro de perfume doce e enjoativo. Sempre que isso acontece, a hora passa muito rápido. Da última vez que aconteceu, isso durou 2 horas, mas a sensação foi que tinha passado apenas 20 minutos. Também escuto algumas batidas na janela. Sempre bate 3 vezes e para, e depois mais 3. E assim vai consecutivamente. O pior é que apenas eu escuto. Quando essas coisas acontecem, é sempre quando os meus pais já estão dormindo. Teve uma vez que eu vi um demônio. Bom, eu acho que era um demônio. Ele estava na junção da parede com o teto. Estava completamente preto, apenas deixando o sorriso sombrio e os olhos vermelhos à mostra. Eu apenas vi. O outro fato de sobrenatural aconteceu certa vez quando fui visitar a minha avó nas férias de final de ano. Ela era minha avó materna e morava em Tupã, cidade do interior de São Paulo. Muito quente por sinal. E isso era por volta do ano de 1991. Não me lembro ao certo. Então, em uma tarde muito quente, estava eu, no quintal, embaixo de um abacateiro, tentando me aliviar de um calor de 38 graus. E de repente, eu avisto a uns 100 metros da casa, diante do portão, uma pessoa toda de preto, com um guarda-chuva também preto. E essa pessoa tentava usar o guarda-chuva para se proteger daquele sol escaldante. Logo reparei que aquela pessoa estava acenando para mim, me chamando. Então levantei e fui em sua direção. Quando faltavam 50 metros até o portão, eu ouvi a minha avó me chamando. Então me virei e disse para ela esperar um pouquinho. Mas nesses segundos de distração, quando voltei para o portão, a senhora já não estava mais lá. Achei estranho, pois não havia na estrada. A casa da minha avó fica um nível acima da estrada. Então por mais ou menos 1 quilômetro eu consigo enxergar a estrada sem dificuldade alguma. Eu não entendia onde aquela senhora poderia ter ido, pois eu não conseguia avistar ela em canto algum. Então fui até o portão, e lá para minha surpresa tinha um embrulho feito com tecido, como aquelas trouxas de roupa que amarramos, mas em tamanho menor, em cima do portão. Eu logo peguei e abri o embrulho. E para minha surpresa, dentro dele tinha uma imagem que parecia ser de algum santo católico. Aquilo estava varado de cima e embaixo com um arame negro que separava os membros do corpo da estátua. E no lugar da cabeça não tinha nada, somente a ponta de um arame negro que varava a imagem. Fiquei assustado, porém voltei para casa carregando aquilo. E assim que cheguei, eu chamei a minha avó e mostrei para ela. Contei todo o ocorrido, e quando a minha avó bateu os olhos naquela imagem, ela arrancou da minha mão e jogou dentro do fogão de lenha que preparávamos o almoço. Na hora em que a imagem entrou em contato com as chamas, ouvimos um grito estrondoso, que tremeu a casa por inteiro.
e uma labareda saiu de dentro do fogão em direção ao teto da casa, entrando pela chaminé. Na hora, eu saí correndo e fui olhar a chaminé do lado de fora. E lá no céu, por incrível que pareça, junto da fumaça que saía da chaminé, eu vi o contorno daquele ser que estava no portão naquela tarde me chamando. A minha avó, que estava ao meu lado, também presenciou esta visão. E depois disso, ela me ofereceu uma xícara de café e me contou que aquela imagem que eu tinha achado era um feitiço de magia negra usado para prejudicar a pessoa, causando assim a paralisia de membros, deixando a pessoa sem se locomover. A minha avó disse que não era para eu ficar assustado, pois aquilo não era para mim. Ela também me contou que o seu irmão, por ser delegado da cidade, tinha muitos inimigos que tentavam contra a sua vida de todas as formas, e que era para eu esquecer aquele episódio. Mas até hoje eu tenho ele gravado em minha mente nos seus mínimos detalhes. Este foi o único fato sobrenatural que eu avistei na casa da minha avó. No final das férias, eu voltei para minha casa, e certa noite eu estava com a minha família em casa. A sala e a cozinha são divididas por uma espécie de balcão na parede. Sendo assim, quem está na cozinha tem ampla visão da sala. Eu estava na cozinha, a minha mãe sentada no sofá lendo uma revista. O sofá fica de frente para a cozinha, e logo conversávamos. Em dado momento, eu abri a geladeira e fiquei de frente para o sofá. E logo pude perceber que atrás do sofá, onde a minha mãe estava, havia uma figura negra, com as palmas das mãos na parede e um sorriso macabro. Só era possível se ver metade do seu corpo. A outra metade estava atrás do marco da porta que dava para o corredor. Não sei se consigo me fazer entender. Era como se ele estivesse abraçado à parede e olhando para mim com um sorriso malicioso. O meu cachorro também viu, pois latia em direção ao sofá. Aquilo não parou de sorrir e ficou ali, abraçado à parede atrás do sofá, movimentando as mãos e alisando a parede. Assim que houve a movimentação na casa causada pelo meu apavoramento e a possibilidade de haver um intruso, talvez um ladrão, o meu pai ficou muito bravo e saiu gritando. E aquela figura negra e demoníaca simplesmente desapareceu, deixando apenas aquela lembrança horrível daquele sorriso macabro. Aquela sombra era completamente negra, e quando eu digo completamente negra, eu quero dizer que seria mais negra do que a própria escuridão. A minha mãe não viu, o meu pai também não. Os meus irmãos ficaram assustados com o fato de poder ser um ladrão. Verificamos toda a casa, e não havia nenhum intruso. Todos na minha casa sofrem de terror noturno, e todos os meus pesadelos passaram a ser com essa figura. Depois de um tempo eu pesquisei, mas tudo que encontro são as pessoas da sombra. O que talvez não seria o caso, pois metade das pessoas sempre vê um homem com um chapéu enorme, e a outra metade vê simplesmente um homem encapuzado. Aquilo que eu vi, sim, era uma sombra, porém era mais palpável do que isso. Bem, esse é algum dos eventos paranormais que aconteceu comigo. E além desse que escrevo, há também outros fatos sobrenaturais que ocorreram comigo, mas ficará para um próximo relato. Boa noite.